Professor, você tá mudo. E agora? Agora não. E o som tá bom? Tá. Tá. Então tá bom, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui referente ao nosso último material, né? Nós estamos na 4, né? Vamos finalizar a 4, né? Seria isso? Tá. Compartilhar tela. Vou te falar que eu não lembro. Tá aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Beleza. Sim. Legal. Tá. Finalizamos aqui. Eu queria me ver, mas só que eu não estou conseguindo me ver, eu só estou vendo o Rodolfo. Não sei como que eu faço. Olha a minha cara como tá aparecendo. Só aparece a minha pequena aqui e o Rodolfo grandão aqui, estão vendo? O povo não quer aparecer. Hã? O povo não quer aparecer, fica difícil. Então... Ixi, Maria. Já fiz merda aqui, deixa eu ver o que eu fiz. Tá. Senhores, vamos lá. Tá, vocês não estão conseguindo me ver, mas enfim. Tá aparecendo minha carinha aí no cantinho pra vocês ou não? Sim. Sim, pronto. Ah, então tá. Só não aparece pra mim aqui, então. Ah, então tá. Nós finalizamos a nossa aula na passada na subrogação dos contratos de exploração, né? Vocês estão lembrados disso, né? Então, só para que a gente possa relembrar a situação aqui. Tá? Só para que a gente possa relembrar. Imaginemos lá a seguinte situação, onde uma determinada lanchonete, vamos lá. Agora eu estou vendo o Rodolfo aqui, é o único que está aparecendo aqui. Imagina que o Rodolfo tem, então, uma lanchonete em uma determinada localização. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui. Em uma determinada localização em Paranavaí. E quando de repente surge eu, Thiago, e fala o seguinte: ó, Rodolfo. Rodolfo tem lá uma clientela muito bacana, bomba o estabelecimento dele lá, justamente porque, o mesmo exemplo, ele tem um chopp barato, tá? Tem um tempero legal na comida, ele faz uma comida bacana, suponhamos que ele tem um prato típico lá dele, e por conta disso, bomba o estabelecimento dele, e eu venho, ele fala o seguinte: não, eu vou vender para o Thiago, ele vende para mim, tá? Acontece que eu, quando adquiro então o estabelecimento dele, tá? Eu, Thiago, tenho direito a todos os contratos realizados, todos os contratos que ele realiza com terceiros, tá? E o artigo 1148 é claro nesse sentido, tá? Justamente, deixa eu colocar aqui. Não, esse aqui não. Deixa eu pegar o Código Civil aqui. Vocês estão com o Código Civil aí em mãos? Eu abro tudo no computador, mais fácil. Então abre o Código Civil aí, pessoal.
e pega o artigo 1148. Tá? Onde está dizendo o seguinte, ó. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação, que é a substituição das mesmas relações jurídicas, tá? A substituição das mesmas relações jurídicas, subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Então, veja só, algumas situações que a gente tratou naquela situação, que é a questão da subrogação, tá? Que é a substituição das mesmas relações jurídicas. Vamos colocar aqui. Substituição das mesmas relações jurídicas, ou seja, aquelas relações jurídicas que integram o estabelecimento, certo? Elas passam a ser substituídas ao adquirente, nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. Isso aqui é interessante, gente, no seguinte sentido. O que significa se não tiverem caráter pessoal? Imagine, então, que aquele tempero ou aquele chopp é de fabricação própria do Rodolfo, ou aquele tempero, certo? Todo o procedimento de preparo, ele vem do próprio Rodolfo, é o Rodolfo que prepara, ou suponhamos que algum parente dele trabalha na cozinha e de repente utiliza um conjunto de temperos que acabam dando aquele sabor. Ou seja, aí já é uma questão de pessoalidade. Automaticamente, se eu chegar e falar assim, não, Rodolfo, eu quero esse tempero que vocês estão utilizando, tá? Daí ele fala assim, não, esse tempero quem faz é fulano de tal. Ele tem uma característica pessoal, então automaticamente essa situação em si não está obrigada ao contrato de transferência disso daí, tá? Então, quando fala em pessoalidade, quando o produto, caráter pessoal, significa que o produto possui certa pessoalidade. Possui certa pessoalidade intransferível, tá? Não é possível transferir, fazer sua transferência, pois é pessoal, tá? Ou de repente a produção do chopp é própria do próprio Rodolfo, enfim. Diante dessa situação, não existe uma possibilidade, então, de ocorrer essa substituição, tá? Então, voltando. Podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa. Olha aqui, se ocorrer justa causa, o que eu quero dizer é o seguinte. Imagine só, em uma determinada situação, tá? Caso eu, Tiago, adquiri do Rodolfo, tá? Vieram os contratos, tá? Transferiram todos os contratos, mas só que eu tenho uma fama de caloteiro, cara do céu, na cidade. Suponhamos que eu já tenho ações judiciais de cobrança referente a outros estabelecimentos que eu já tive, protestos, enfim,
diante o fornecedor tenha conhecimento de que as minhas condições financeiras são insatisfatórias, que por conta disso já aconteceu algum motivo de até fechar estabelecimentos e não pagar fornecedores de estabelecimentos antigos. Diante de situações como estas, configura-se então justa causa. Existe um motivo justo para que, nesse período, o fornecedor venha a rescindir o contrato. Tranquilo até aqui? Então, vocês podem colocar assim, justa causa, por exemplo, caso o adquirente possua protestos, ações judiciais inerentes à falta de pagamento, tá? Isso pode gerar falta de pagamento de outro estabelecimento, tá? Tudo vai depender do caso concreto. Porque a justa causa, ela tem uma certa subjetividade. Então, automaticamente, quem vai acabar decidindo isso é o juízo. É o juiz que vai decidir se aquela rescisão, ela tem uma justa causa, se ele tem um motivo justo ou não. Tranquilo até aqui? Beleza? Beleza, professor. Eu estava dando trabalho para entrar aqui, consegui só agora. O que o professor falou antes a respeito do negócio do dono do estabelecimento lá, que daí trocou quem comprou lá, o dono do prédio, no caso. Calma lá. É o Andrei que está falando? É o Andrei. Aparece aí, ô caboclo. Ixi, eu tô tudo doido aqui, rapaz. Hoje você está todo dia. Viu? Andrei, calma aí que eu só tô fazendo uma revisãozinha, tá? Ah, tá. Achei que você já tinha falado isso aí. Tá? Você tinha me perguntado na passada essa questão do caráter pessoal, que eu acabei de falar para você também aqui agora, entendeu? Eu peguei só o finalzinho. Eu não então tá. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Beleza. Daí vem uma seguinte pergunta também. Os contratos de fornecimento, eles se transferem também, gente? Imagine só eu comprando, então, do Rodolfo, mas justamente porque ele tem lá lanchonete, restaurante, e ele tem um contrato com uma empresa grande em Paranavaí, por exemplo, a Prats. E ele fornece, dia a dia, uma quantidade X de marmitex, tá? E automaticamente, esse contrato, ele cresceu aos meus olhos, porque ele gera uma lucratividade muito grande, tá? Posso eu ter direito da renovação, que esse contrato seja transferido automaticamente para mim, de fornecimento? A transferência automática de contratos com terceiros também atinge contratos de fornecimentos, tá? Também atinge contratos de fornecimento. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Sim. Prof. Quem falou? Automático tá escrito errado, eu acho. Automátiva? Isso. Obrigado. De nada. Beleza, gente? E aí vem a questão, tá? Imagine então agora que esse imóvel é alugado, tá? Eu venho então, compro esse estabelecimento e pergunto para você, o contrato de locação, ele pode ser transferido automaticamente para o novo adquirente? Qual foi, durante todo esse tempo, eu tenho certeza que vocês foram nos livros, foram na jurisprudência, enfim,
e pesquisaram. Então, eu gostaria da resposta de vocês. E aí, o que vocês acham? Foi a Juliana que questionou comigo, até que eu falei assim, imagina só se fosse o proprietário, então, desse novo estabelecimento, seu ex-namorado. E aí? Ou, sei lá, um inimigo. Fala aí, gente, o que vocês acham? Fudeu. Eu acho que a Senhora, não renovação, sei. eu acho que a renovação do aluguel é também renovado com esse novo proprietário. Você acha... quem falou? Simone, Foi a Simone? Professor, eu acho que teria que fazer outro, né? Certo. Eu vou pedir para vocês pegarem, agora eu vou dar um tempinho para vocês. Peguem a Lei 8245, de 1991. Vocês conseguem achar rapidinho aí? Por favor. Você pode colocar no slide, prof, pra gente abrir no VAD? Como? A lei? O número da lei? Sim. Número, ó. Lei. Você quer que eu coloque a lei aqui? É só o número para procurar. Lei 8245 de 91. É a lei de locação. Enquanto isso, eu estou indo ali buscar uma água. Professor, Oi? o senhor Fala. pode subir só um pouquinho o arquivo para mim terminar de copiar uma partezinha em vermelho que o senhor tinha escrito no tópico anterior? Isso. Achou? Isso, tá ótimo. Já volto, vou buscar uma água. Acha a lei aí. Gente, qual que é o número da lei? 8245 91. 8245. 8245. Achei, obrigado. Beleza, acharam aí? Sim. Então tá. Acontece o seguinte, gente. Aí já entra na esfera das locações, tá? E nós estamos tratando de locação não residencial. Eu quero que vocês vão lá no artigo 13 da localidade dessa lei 8245. Por favor. Chegaram aí? Olha o que diz o artigo 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio do escrito do locador. Automaticamente aplica-se o artigo 13 e é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O STJ decidiu no seguinte sentido: na questão de alienação de estabelecimento, tá? O contrato de locação, ele não se renova automaticamente, sendo necessário a autorização do locador. Ok? Então, vamos colocar aí, ó. Segundo, Superior Tribunal de Justiça, havendo a alienação do estabelecimento e sendo o imóvel locado, não ocorrerá
a renovação do aluguel de forma automática. Ou seja, conforme a subrogação que nós acabamos de ver. Não ocorre dessa forma, tá? Sendo necessário a autorização do locador. Olha aqui, ó. Um consentimento prévio e escrito do locador. Então, é preciso dessa forma, é preciso que haja, então, essa alocação, essa autorização. Aí eu pergunto para vocês, se vocês encontrarem, olha só, isso é complicado nos tempos de hoje, justamente por conta disso, mas se vocês forem fazer um concurso público e estiver uma situação dessa, uma questão dessa, e automaticamente a questão dizer da seguinte forma, olha, na venda do estabelecimento, sendo o imóvel locado, a renovação do contrato de locação é automática, vocês vão assinalar que sim. Vocês vão assinalar que sim. Mas por que, Tiago? Justamente, mas você acabou de falar que o Superior Tribunal de Justiça entende que não, justamente por conta do enunciado número 8. Justamente por conta do enunciado número 8 da primeira jornada de direito civil. Deixa eu ver se eu acho ele aqui já para vocês. Eu acabei... Enunciado número 8 da primeira jornada de direito civil. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse daqui, não. Ô, professor, Diga. Espera aí que eu já vou passar para vocês aqui o exato, aqui, o número exato. Fala, mas pode falar. tá, esse locador é a pessoa que tá locando o estabelecimento ou é o dono? Locador é o proprietário do imóvel. Locador é o proprietário do imóvel, tá? Que loca o referido imóvel, tá? Ah, tá, O entendi. imóvel, o estabelecimento, o imóvel é a parte integrante. Aham. Obrigada. Para mim era o enunciado número 8. É o enunciado número 1 da jornada de direito comercial, tá certo. Aqui, ó. Falei da jornada de direito civil. Deixa eu pegar aqui, ó. Enunciado número 8. Direito comercial. Olha o que diz o enunciado número 8. A subrogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possua um caráter pessoal, é regra geral, incluindo contrato de locação. Para concurso público, vocês vão assinalar esse trem aqui, ó. Ok? Enunciado número 8. Tranquilo até aqui? Beleza, gente? Beleza. Então, Ok. contrato de locação via de regra, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, é necessário, então, se você for
defender essa tese judicialmente, tá? Você vai usar, é óbvio, o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Porém, se essa questão aparecer em concurso público para vocês, tá? Que automaticamente é passível de recurso, mas, porém, a questão de mérito dos concursos públicos, o entendimento dado à questão em concursos públicos, elas não podem ser modificadas por entendimento do Poder Judiciário, tá? Ou seja, o Poder Judiciário não tem o poder de intervir na questão de mérito dos concursos públicos, desde que aquela questão automaticamente era totalmente contrária à legislação. Mas veja aqui que nós estamos falando de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e enunciado o entendimento daquela banca de concurso público, certo? Não pode o judiciário vir e falar assim, não, o entendimento é esse daqui, tá? Porque trata-se de matéria, nós chamamos isso de matéria interna corporis. Quem analisa recursos de concurso público na prova da Ordem dos Advogados é a própria OAB e não o Poder Judiciário. Então, por isso que eu falo para vocês, vale o enunciado 8 da primeira jornada de direito comercial, tá? Para questões, por exemplo, da ordem. Ok? Ok. Ok. Ô, professor, De... em cursinho para concurso, ele já explica direto o enunciado. Veja só. Justamente, a gente apresenta isso mesmo. A gente apresenta diretamente no enunciado. Tá? Tanto é, eu dei aula, estava dando aula em cursinho, dei aula em cursinho. Tanto é que é difícil, por exemplo, você ver faculdades que vêm e incide diretamente, apresenta diretamente enunciado. E vocês podem ver que desde o início das minhas aulas eu venho apresentando enunciados para vocês. Vocês perceberam isso? Sim. E é justamente isso. É justamente por conta disso. Porque concursos públicos, OAB, eles vão direto no enunciado. Tá? Beleza? Ô, prof, direito empresarial é uma matéria mais específica dentro de concurso público ou cai, tipo assim, conhecimento geral? Cai também. Porque o direito empresarial, se você for ver bem, ele está dentro do Código Civil. Ah, é verdade. Mas cai em específico também, tá? Por isso que mas eu tenho certeza que quando vocês forem fazer o concurso público, vocês vão se dar bem. Ixi, Maria, principalmente, vocês vão gabaritar empresarial. Deus te ouça. Não gabarito nem suas provas. Gabaritar concurso público mesmo. Para. Todos foram bem na minha prova. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora substituam o material de vocês. Não. Tem mais uma matéria que eu quero dar aqui, ó. Eu não passei para vocês, mas eu quero que vocês anotem aí, por favor. Tá? Deixa eu ver aqui. 7. 8. Cessão de crédito. Pergunto para vocês o seguinte. Imagine só, então, o Rodolfo. Aí, o Andrei. Agora eu vou pegar o Andrei. O Andrei, ele tem uma academia. Tá? Ele tem uma academia em Paranavaí. E, de repente, ele fala o seguinte... Thiago, eu quero vender minha academia com todos os aparelhos, com tudo, a minha clientela, ou seja, eu estou tratando de um estabelecimento comercial. Vou vender meu estabelecimento comercial, o nome, tá? Você quer comprar a minha academia? Eu quero comprar a sua academia, tá? Então, nós estamos tratando desde o primeiro dia,
a venda dessa academia pelo Andrei, tá? Quando chega lá por volta do dia 10, a gente fecha o contrato, tá? Fizemos um contrato, venda de estabelecimento, tá? Ele vendeu o estabelecimento dele para mim, fizemos o contrato de 3 passes, e olha só, ele tem um crédito, até mesmo crédito a vencer, mas só que ele tem um crédito do mês passado, de pessoas que estão devendo para aquela academia. Eu pergunto para vocês o seguinte: esse crédito, ele é transferido em regra para mim, que estou adquirindo o estabelecimento dele? O crédito em si, suponhamos que ele tem devedores. Esses créditos, eles são transferidos para mim enquanto adquirente daquele estabelecimento? O que vocês me dizem? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Volta no Código Civil lá, então. Pegaram o Código Civil? Hã? Leiam o artigo 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores. Produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar o cedente. Ou seja, se há créditos, esses créditos são transferidos a mim, adquirentes, e eu sou a pessoa correta para que esses devedores paguem, tá? Justamente a partir do momento da publicação, do contrato de trespasse, tá? Então, em regra, conforme o artigo é claro, produzirá efeito em relação aos respectivos devedores. E o que significa? Os devedores significa dizer que os devedores deverão pagar ao adquirente a partir do momento do contrato de trespasse da publicação, a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido. Produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência. Mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Suponhamos, então, que os devedores não têm conhecimento, não possuem conhecimento que ocorreu a venda do estabelecimento, tá? Automaticamente, se eles pagarem o alienante ao antigo proprietário, estando eles de boa fé, certo? Eles não estão obrigados a pagar ao adquirente, cabendo então ao adquirente cobrar do antigo proprietário, ou seja, do alienante. Ok? Então veja só, vamos lá. Os devedores deverão pagar ao adquirente, salvo se os devedores, boa fé, salvo se os devedores, coloca assim não, estando de boa fé, pagarem, salvo se os devedores estão de boa fé, pagarem o antigo proprietário. Tiago, quando é que eu vou poder
justificar a má-fé desses devedores. A partir do momento em que eu, como adquirente do estabelecimento, notificar esses devedores, certo? A partir do momento em que eu notificar esses devedores. Já aconteceu situação, por exemplo, nessa mesma situação da academia, numa cidade pequena, todos os profissionais, eles, antes mesmo de iniciar, estavam todos na negociação. Acho que ele fechou o contrato de trespasse, publicou o contrato de trespasse justamente, eu acho que 5 dias antes de fechar o mês. E lá, como era muito pessoal a situação, as pessoas começaram a pagar o antigo proprietário, porque eles levavam o dinheiro em mão, tá? Naquela situação, o que aconteceu? Perguntaram, escuta, eu posso cobrar desses clientes, dessas pessoas que pagaram, porque eu deixei, foi perguntado para eles, o que você fez para que eles tomassem conhecimento da venda do trespasse? Olha, eu coloquei uma faixa lá, ó, sob nova direção, tá? Coloquei um comunicado dizendo o seguinte, ó, tá aqui, houve a venda do estabelecimento, eu sou o novo proprietário, tá? Diante dessa situação, as pessoas eles iam entrando na catraca, foi anunciado na catraca, tá? Foi comunicado pessoalmente, tá? Existe a possibilidade de você demonstrar, tá, que houve então conhecimento desses devedores quanto à venda do estabelecimento? Sim, existe. Segunda pergunta, você vai querer cobrar deles? Não, não vou. É óbvio. Já pensou um novo proprietário entra na academia e fala assim, ó, vocês pagaram para a pessoa errada, agora vocês vão ter que pagar para mim de novo. No mês seguinte, nenhum deles são mais seus clientes. Então, diante dessa situação, o legislador permitiu que cobrasse diretamente do antigo proprietário. Certo? Tranquilo até aqui? Beleza? Tá? Sim. Até que, Tiago, e o cara que tem conhecimento, se ele tem conhecimento da venda do estabelecimento e pagou, tá? Estando ele de má fé, ele vai pagar novamente? Sim, é a ideia do mal pagador. O mal pagador paga 2 vezes. Ele vai pagar 2 vezes. Ele vai pagar, como ele pagou errado, ele tem que pagar certo agora. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Conseguiram anotar? Sim. Beleza. E fechamos aqui então esse tema. Fizemos 40 minutinhos de aula, que bacana, hein? Sem cair. Deixa eu ver aqui. Se vocês têm perguntas aqui, ó. Olha o Andrei aparecendo aí. Vocês escreveram alguma coisa por aqui? Tá, Richard aqui, Carol aqui. Beleza. Tranquilo até aqui, né, gente? Tudo ok? No chat. Sim. Ok. Hã? Beleza, vou deixar aqui de ladinho aqui, ó. Vou colocar assim. Porque não dá. Tentar colocar assim. Fica difícil também. Tô tentando ver um jeito aqui de conseguir ver vocês aqui. Beleza. Ô, Thiago, esse novo material você não postou lá no Drive também, não? Não, tá... É o Gilmar que falou?
É eu mesmo. Gilmar, tá aí no Teams mesmo. É que eu não sei mexer nesse troço aqui ainda, tô aprendendo. Eu também não, mas vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Atividades. Ó, vai em atividades. Tá vendo? Tá vendo eu mexer? Tô. Daí você vem aqui em arquivos. Achou? Beleza, vou ver aqui. Aqui, ó. Daí aula 5, ponto comercial. Conseguiram achar? Puta que Beleza, pariu. Thiago. Agora, agora eu não sei voltar nesse trem. E agora? Será que é aqui? Vixe. Aí, voltei. Com a cara do Andrei ainda. Estão conseguindo ver? Estão vendo o Andrei aí? Eu tô vendo um slide. Tá vendo o slide? Eu também tô vendo o slide. Essa sessão de crédito, escrito sessão de crédito? Até. Sim. Essa Isso. página do slide. Ah, então tá. Então vamos lá. E agora vocês estão vendo o quê? Sua tela. E o que tem na minha tela? Fala para mim, só para eu ter uma ideia o que está Você e o acontecendo. Andrei. Tá, entendi. Vamos lá. Ponto comercial, estão vendo a minha tela aí? Sim. Então tá. Sim. Conseguiram pegar esse material? Não. Não. Acharam aí no Teams? Ô, professor, desculpa a pergunta, mas esse material também vai ser postado lá no Drive, né? Do YouTube? Eu acho que sim, posso postar. Vou subir os vídeos e posso postar também. É que eu estava pensando se seria mais fácil aqui, porque automaticamente vocês entram no Teams, daí você tem acesso a tudo, né? Tanto o material quanto tudo, né? Os vídeos ficam todos gravados. Entendeu? Uhum. Mas a gente ainda não sabe mexer, professor. Então tá. Vamos Agora lá. eu consegui baixar, deu certo. Deu? Lá em Sim. atividade. Deixa eu ver se eu consigo. No meu eu fui aqui direto em arquivo do lado esquerdo, cliquei ali, apareceu nos 3 pontinhos e baixar. Foi bem tranquilo. Isso. Ó, vocês estão vendo aqui a tela? Tá aparecendo o Andrei aí? Tá. Sim. Tá, vocês Tá veem, se vão vir achando. aqui, ó, vão vir aqui em atividades, tá vendo onde tem um 1 aqui em cima, no canto superior esquerdo? Misericórdia, não tô enxergando nada. Ai, meu microfone tá aberto. Ô, professor, Ah, eu fui direto em arquivos aqui embaixo, ó. isso aqui, beleza, ó, perfeito, ó. Mas só que aqui só tá aparecendo um só. No meu apareceu 2. Mas eu vim aqui, ó, atividades, daí eu vim em arquivos aqui, ó. Tem até uma foto, alguma coisa aqui, que eu nem sei o que é, que a Duda mandou. Não sei o que é. Arquivos, ó, tá o material aqui, ó. Tá? Vamos voltar aqui. Ingressar em reunião. Beleza. Tranquilo, gente? Sim. Beleza. Então tá, vamos lá então. Ponto comercial. Senhores, o que é o ponto comercial?
Também, É o local do. também chamado de ponto ou De onde ponto exerce a função? empresarial. Ponto comercial, gente, nada mais é, ponto comercial nada mais é do que a localização física do estabelecimento. É justamente isso. Isso é o ponto comercial. Eu me lembro muito bem que... Não, pensa nessa ideia. A localização física do estabelecimento. Quando eu era muito... estava lá na 8ª série, entre 5ª e 8ª série, não me esqueço. Lá na escola, lá em Paranacite. Dava o recreio, né? A galera saía igual um doido e ia no barzinho da Bá. A gente chamava o barzinho da Bá. Que era localizada justamente na esquina da escola, em frente à escola. Tá? Veja só. O local físico daquele estabelecimento, daquele barzinho, do bar da Bá, ele era primordial para a lucratividade dela durante os períodos de aula. Tanto é que no final de semana ela nem abria. Certo? O que eu quero dizer para vocês com relação a isso? A localização física do estabelecimento, chamada de ponto comercial, ela é fundamental. Ela é fundamental para a lucratividade do estabelecimento. Vocês concordam comigo com relação a isso? Sim. Vocês concordam que o local, Sim. o local em si, ele é fundamental para movimentar, para gerar lucratividade e para valorizar ainda mais o imóvel? Diga. Ô, professor, é que nem no meu caso, o meu ponto comercial é onde já era o ponto comercial do outro empresário que atuava no mesmo ramo, né? E as pessoas vão no local da minha empresa hoje, muitas vezes não pelo nome, mas pelo local, entendeu? Chega lá e já entra para fazer direto o que tem que fazer. Você vê? Então, isso você tá me confirmando justamente o seguinte sentido. A localização do ponto comercial ela é fundamental. Tanto é que as pessoas iam no bar da Bá, tá? Mas não iam num bar que estava a mais uma quadra abaixo e que, de uma certa forma, até o cachorro-quente lá era bem mais gostoso. Mas não, mas porque era mais próximo, enfim. Tudo isso, a localização ela é fundamental. Entendeu? Então, ela tem essa ideia de lucratividade, de garantir maior lucratividade. Mas o que é interessante vocês entenderem que ponto comercial ele é diferente de imóvel. Deixa eu tratar aqui da seguinte forma. Eu vou fazer isso daqui, ó. Tá? Eu tenho ponto comercial, tá? E eu tenho aqui, eu tenho propriedade do imóvel, tá? O ponto, veja só, quando eu falo propriedade do imóvel, parece até ser redundante, né? É redundante até então, e parece até ser besta, mas só que vocês vão entender. A propriedade do imóvel é do seu proprietário. Ah, sério? Justamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu quero que vocês entendam é que a propriedade do imóvel nem sempre é propriedade, patrimônio do empresário. Por quê?
o ponto comercial, o imóvel, ele pode ser muitas vezes alocado. Concordam comigo? Então, a propriedade do imóvel pode ser do próprio empresário, como pode ser também ou de propriedade de terceiro, locado ao empresário. Ok? O ponto comercial, gente, ele é de propriedade de quem? Do empresário. Do empresário, justamente. Ele é de propriedade do empresário. Porque o ponto comercial nada mais é do que o local físico, que está o estabelecimento. Significa, então, que o ponto comercial, ele é parte integrante do estabelecimento. Sim, o ponto comercial é parte integrante do estabelecimento. É um bem incorpóreo. Tranquilo? Ele é um bem incorpóreo. Por exemplo, num site, nós temos também o ponto comercial como sendo o endereço eletrônico. E a gente vai ver isso lá na frente. O domínio. O domínio. Tranquilo até aqui? Sim. Prof, não entendi por que é bem incorpóreo. Porque o ponto comercial, na verdade, em si, ele não é o imóvel. Ele está relacionado, o ponto comercial está relacionado a uma estrutura, a um bem incorpóreo que integra o estabelecimento. Certo? O imóvel, ele também faz parte. Mas o ponto comercial, ele tem essa natureza, certo? De ser um bem incorpóreo, tá? Até porque o ponto comercial não é um imóvel, não é tratado como sendo o imóvel em si. Tá? Seria essa a maior justificativa. Tá? Até porque o ponto comercial, como nós tratamos aqui, você vê, o ponto comercial, ele sempre será de propriedade do empresário. Enquanto o imóvel em si, ele pode ser tanto do empresário, como ele pode ser também de um terceiro e que colocou a locação. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Senhores, aí que tá. E é onde vem a briga maior. Tá? Justamente considerando essa ideia de que o ponto comercial, ele gera essa lucratividade, ele garante que o empresário tenha sucesso na sua atividade econômica. Justamente, quem foi que falou que deu o exemplo que as pessoas procuram o ponto, a empresa dela, justamente Laís, eu. Quem? Laís, eu. A Laís falou. Ela acabou de falar, ó. As pessoas entram lá justamente por conta do quê? Do ponto, por conta da localização. Então, essa localização, ela gera uma certa lucratividade. E o legislador, de certo modo, trouxe, olha que bacana isso, ele trouxe algumas circunstâncias para proteger o empresário, de modo que ele
permaneça naquele imóvel. Imagine só, você... Recentemente eu fui ali num amigo, num colega, ele montou aqui, poxa, um lugar super bacana, chama-se Carnívoros, aqui em Maringá. Ele montou um estabelecimento, ele vende carnes, ele tem shopping, enfim, tudo isso. E um investimento muito grande. Foi um investimento muito grande. Imagine só, 2 anos de atividade, o cara chega, proprietário do imóvel, fala assim, escuta, eu quero aqui o meu imóvel de volta. Entendeu? Olha só a situação. Mesma situação aconteceu lá na minha cidade, onde o determinado proprietário viu o sucesso daquele determinado empresário que tinha um restaurante, viu que as pessoas iam direto lá almoçar, jantar. Ele tomou o imóvel do empresário para montar um certo restaurante também. O legislador trouxe uma proteção ao empresário. Imaginem agora, Laís, amanhã o proprietário do imóvel vem e fala o seguinte, ó, eu quero o meu imóvel de novo. Suponhamos que o imóvel não seja de vocês, é locado, e fala assim, eu quero o meu imóvel de volta, eu não vou renovar, certo? Qual que é a proteção que o locatário possui diante dessas circunstâncias? E é justamente isso nós vamos tratar agora, tá? Nós falamos de proteção ao ponto comercial. Tema super interessante, tá? E que, nossa senhora, na prática acontece demais. E o legislador, eu vou pedir para vocês irem lá na Lei 8.245, tá? E o legislador, ele traçou as hipóteses de renovação compulsória. Ou seja, quando significa dizer quando o locatário, quem que é o locador, está obrigado a renovar o contrato de locação, mesmo sem sua própria vontade. Mesmo o proprietário do imóvel, ele não tendo vontade de renovar, quais são, Tiago, as circunstâncias que obriga ele a renovar compulsoriamente esse contrato? A primeira situação que eu preciso que vocês entendam é que esse contrato de locação deve ser escrito. Primeira situação. O contrato, ele precisa ser escrito. Estão anotando? Posso continuar? Quando vocês falarem pode continuar, eu continuo. Pode. 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 O segundo motivo, o contrato de locação deve ser por prazo. Seu Professor. microfone. Pronto. Voltou? Por que ele volta, faz silêncio de repente assim, hein? Alguém aperta Professor, aí toda vez que alguém colocar mudo, você fica mudo. Putz. Então tá. É. Então tá. Primeira situação, o contrato ele tem que ser escrito. Em um segundo momento, o contrato de locação, ele precisa ser por prazo determinado, tá?
Precisa ter um prazo determinado. E, Tiago, o prazo determinado deve ser de, no mínimo, 5 anos. No mínimo, 5 anos. Eu preciso de um contrato escrito e o contrato escrito por prazo determinado. E o contrato por prazo determinado, ele precisa ser de, no mínimo, 5 anos. Eu quero colocar uma observação aqui. Admitindo a somatória de contratos sucessivos. Significa dizer, admitindo a somatória de contratos sucessivos. Significa dizer que, havendo vários contratos individuais cuja somatória chegam a, no mínimo, 5 anos, será admitido para renovação compulsória. Imagine lá, então, que você fez 2 contratos, 5 contratos de 1 ano, por exemplo. 5 contratos de 1 ano, tá? É possível você somar esses 5 contratos, para título de renovação e considerar ele para renovação compulsória. Se eu fiz de 3 anos e depois de 2 anos, renovação compulsória. Se eu fiz de 4 anos e depois de 1 ano, renovação compulsória. É possível, sim, essa somatória de contratos sucessivos, um atrás do outro, sem a ocorrência de um lapso temporal entre outros, que venha a interferir na atividade. Por que eu estou falando isso? Porque o Superior Tribunal de Justiça tem admitido também, se ocorrer um lapso temporal que não tenha gerado interferência na atividade econômica, é possível sim que também seja aceito, mas, via de regra, contratos sucessivos. Tranquilo até aqui? Professor, O que é interessante? Oi. Aí renova por mais 1 ano, é isso? Aí que eu vou dizer agora. Qual que é o cuidado aqui? Qual que é a ideia aqui? O prazo de renovação será de, no máximo, 5 anos. Certo? Acontece que, havendo contratos sucessivos, o prazo de renovação será referente ao período do contrato. Ou seja, por exemplo, 4 anos, um contrato de 4 anos, e fiz mais um, deu 5. A renovação, havendo contrato sucessivo, será no mesmo período do último. Então, poderá renovar aí para mais 1 ano, na renovação compulsória, tá? Então, se eu faço um contrato de 5 anos, por exemplo, se você pegar agências bancárias, tá? Lá na cidade de Paranacite, o meu pai tem um imóvel onde o Banco do Bradesco era em cima, né? Tinha o seu estabelecimento. Tinha, na verdade. Hoje não é mais. Eu lembro que deu 5 anos, o Banco do Bradesco veio e começou a negociar a renovação do contrato com meu pai.
E ele veio até mim e perguntou, escuta, ó, eles estão pagando muito pouco, e realmente eles pagam pouco demais. A exploração é intensa. Nesse imóvel, eu não quero renovar. Então, naquela oportunidade, eu falei assim, você vai me desculpar, mas infelizmente eles têm direito à renovação. Justamente porque, primeira situação, contrato escrito. Segunda, prazo determinado. Terceiro, mínimo de 5 anos. E veio, então, primeiro, segundo, terceiro aqui, né? É isso? Prazo determinado deve ser escrita. E aqui, uma outra situação que deve ser considerada também a título de renovação. Oh, meu Deus do céu. Exercício da mesma atividade pelo período de, no mínimo, 3 anos. Mesma atividade por, no mínimo, 3 anos. Tá? Pode colocar exercício ou exploração da atividade por um período de, no mínimo, 3 anos. Tranquilo até aqui? Por quê? Ô, prof, mas por que acontece isso? É justamente o 3 anos? Não, tipo assim, isso aí, que você tá explicando, eu não consegui entender. Por quê? Tá, o que você não conseguiu entender em si, nesse sentido? Vamos lá. Sabe, pra eu ver. Tá. Fazendo favor. O título lá. Aqui? É, um pouco pra cima. Ah, tá. Renovação compulsória, né? É. Quando, na verdade, Eu não o que eu tô consegui falando... entender por que isso acontece. A renovação compulsória, ela acontece, que nem eu falei, ela é uma proteção. Ela é uma proteção, Duda, ela é uma proteção a você que possui um estabelecimento comercial, exerce as suas atividades lucrativas, possui lucros e, de repente, vem o proprietário do imóvel e fala o seguinte, eu quero o imóvel de volta. Ah, entendi. Entendeu? Daí você fala, poxa, agora que eu estou ganhando dinheiro, você vai me tirar daqui? Sendo fundamental. Então, veja que o proprietário do imóvel quer que você caia fora, porém, o legislador te dá essa proteção de mantê-la no estabelecimento, naquele ponto comercial, mesmo sem a vontade do proprietário do imóvel. Entendi agora. Obrigado, prof. De nada. E justamente para que isso aconteça, você tem uma série de requisitos que você precisa cumprir. Ou seja, o contrato de locação tem que ser escrito, tem que ser por prazo determinado, e esse prazo determinado tem que ser no mínimo de 5 anos, tá? Admitindo contratos sucessivos, e também exige que, além de tudo isso, você tenha exercido a sua atividade econômica, a exploração do ponto comercial, serviu para exercer aquela atividade econômica por um período de 3 anos. Tá? Diante dessas circunstâncias, automaticamente o proprietário ele está obrigado, a lei obriga ele a renovar o contrato. A renovar o contrato. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza, então. Veja, quando eu falo aqui de deve ser por escrito, eu estou tratando aqui, vou colocar porque vocês podem encontrar em provas, é um requisito formal, quanto à forma,
tá? De celebração. Um requisito formal. Deixa eu colocar até outra cor aqui. Vou colocar em verde. Quando eu falo prazo determinado, é um requisito que é isso mesmo que você pensou e não quis falar. Temporal. É um requisito temporal. Tá? Mesmo 5 anos, enfim. E quando eu trato da necessidade do exercício da atividade da exploração por no mínimo 3 anos, é um requisito material. Por quê? Entende-se aqui que foi através desse momento, nesse momento que entende-se que o empresário conquistou sua clientela. Certo? É interessante também que existe julgado e o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, a princípio, 1, 2 e 3 são cumulativos. É preciso que todos esses requisitos estejam inseridos para que ocorra a renovação compulsória. Porém, existem julgados no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que basta que, ainda que não seja um contrato de no mínimo 5 anos, basta que, por exemplo, de 4 anos, explore a atividade econômica por 3 anos consecutivos. Requisito material. Basta o requisito material para que ocorra a renovação compulsória. Tranquilo? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Então tá bom, então. Sim, E a gente está terminando... Oi. Não, disse tá tranquilo. Então tá bom. E nós estamos terminando a aula de... nossa senhora, enrolei tudo aqui. Nós estamos terminando a aula de hoje. Né? Hã? Quis misturar aula com live, né? É, aula, live, sei lá o que eu fui falar, na verdade. Terminamos a aula de hoje aqui, tá? Agora vocês têm aula com quem? Rapaz, acho que é o Tiso. É o Tiso? Eu não sei, não. Bacana. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o dispositivo legal e também qual é o tipo de ação que você vai entrar, tá? Para que você tenha sucesso numa renovação contratual, numa renovação compulsória, tá? Espero que vocês tenham entendido até aqui tudo que foi passado, beleza? E ficamos para a próxima aula. Deu para pegar tudo certinho? Tranquilo. Beleza. Sim, prof. Beleza, agora deixa eu ver aqui o que eu preciso fazer aqui para não gravar mais e não perder o vídeo também. É só apertar aqui nesse trem, não é desligar. Primeiro é não gravar, né? Deixa eu ver aqui. Ei, cacete, e agora, velho? Aí ferrou, hein? Ajuda aí, gente, pelo amor de Deus, para eu não perder a aula aqui, senão ferrou. Você está gravando, avise a todos que estão sendo gravados. Vocês estão sendo gravados, viu? Eu aconselharia você falar com a chefe. Então, eu Rodolfo acho... que é o hacker. Aqui, parar gravação. Achei. Rapaz, nunca mexi com o Google Teams, com o Microsoft Teams não, velho. Não vou entender isso aí, não.